A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos e seguidores que já nos seguem no nosso canal. Aqueles que não nos seguem ainda, se inscrevem no nosso canal pb. Samuel Nascimento de Melo. Estamos com mais uma EBD em Foco, ou por que não dizer também EBD online. E vamos estar estudando essa lição de domingo agora, de amanhã, que é a lição de número 3. Domingo é dia 19 de julho de 2026 e o tema é a graça que alcança todas as nações, né? Inclusive a nossa nação, a nação brasileira. A lição, o textual nos diz, porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, ponto e vírgula. E isso não vem de vós, que é a salvação, né? Ponto, vírgula, é dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. A nossa verdade prática ainda nos diz assim, pela graça, é pela graça que somos alcançados, perdoados, reconciliados com Deus. E o que é graça? É um favor imerecido de Deus. Merecíamos uma condenação eterna, merecíamos o inferno, mas a graça de Deus nos alcançou, nos deu o privilégio de agora sermos co-cidadãos do céu. A lição, o primeiro tópico, na verdade a palavra-chave não poderia ser outra, é graça, charisma, né? A graça de Deus. A salvação é um dom, é um presente de Deus, e é pela graça que esse dom, que essa salvação, que esse presente vem. Precisamos abraçá-lo, estender a mão para essa tão grande bênção do Senhor Jesus Cristo. A introdução vai falar da expansão do evangelho, né, entre os gentios, como a gente já vem estudando, que trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo, né? Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria após a evangelização da Ásia Menor. Aí surgiu uma controvérsia, né? Não sei se por meio também de alguma inveja, mas a gente vai tentar detalhar alguma coisa para vocês aqui, que ameaçava a unidade e a unanimidade da fé cristã da igreja primitiva. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés, segundo os judaizantes. Cristãos oriundos do farisaísmo, melhor dizendo, passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, né? E aí provocou um debate decisivo sobre a natureza da graça, da doutrina da graça, e precisava ser resolvido, as coisas não podem ficar sendo empurradas com a barriga, precisa ser resolvido. Então, diante dessa crise da igreja, né, a igreja buscou um discernimento espiritual e fidelidade nas escrituras, culminando numa decisão importante que foi o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações e não apenas só os judeus, os judaizantes, de maneira nenhuma. No primeiro tópico diz, quando a graça preserva a unidade da igreja, né? Então veio o Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 a 50 depois de Cristo, e o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que eles defendiam que a circuncisão como um requisito primordial para a salvação, conforme Atos 15, o primeiro, que é onde está a nossa leitura bíblica em classe, está em Atos 15, o primeiro ao 5, 28 e 29 e o 36 ao 39. Olha lá, meus irmãos. Aí, mas o que é essa circuncisão e de onde veio isso, né? A circuncisão, para quem não sabe, ela era exigida na lei de Moisés, mas ela não se originou-se na lei de Moisés, ela se originou-se num pacto abraâmico que Deus instituiu, que foi um rito, como um sinal físico, tá? Perpétuo, desde dessa aliança, né, com Abraão e sua descendência, né? Séculos antes da lei da lei ser entregue nas mãos de Moisés, já havia essa circuncisão. E aí tem uma coisa interessante, e quem são esses judaizantes? Eles eram cristãos que eram oriundos, né? Era de origem judaica, certo? Muitos deles
eram pertencentes antes a uma seita do fariseus, e aí eles tinham esse legalismo, esse ritual que eles colocavam na frente de tudo, achando que pelas obras poderia alcançar, né, a salvação, até mesmo porque teria que guardar as leis, o Antigo Testamento exigia realmente isso, porque a lei foi um pedagogo, um aio, até Cristo, que era o cumprimento dela. Então haviam entre os convertidos, a gente vai observar ali, pessoas que, obviamente, Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, mas Pedro foi o primeiro a ganhar um gentil para Jesus Cristo. Inclusive em Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquela pregação expositiva, maravilhosa, e ganha quase 3.000 almas, havia ali judeus e prosélitos, ou seja, alguns que eram gentios, que já tinham passado para o judaísmo, e que fazia tudo esse rito. Porém, agora Pedro vai e Deus usa ele lá a um primeiro gentil, que a gente vai falar sobre ele, no capítulo 10 de Atos, e aí ele vem diretamente para o cristianismo sem ter a necessidade de passar pelo judaísmo. E o que é que acontece com isso? Mais na frente vai Paulo e Barnabé e assim por diante. Mas eu não vou adiantar o assunto, eu quero ir por etapa aqui, por partes, certo? Eu só falei isso para os irmãos entenderem que talvez essa discussão todinha tenha sido gerada porque agora tinha gentios que vieram diretamente ao cristianismo através de Pedro, mas aí veio Cornélio e sua família. Mas depois Paulo e Barnabé foram ganhando muitos outros, as nações, muitas pessoas de outros lugares, e eles não foram precisos passar pelo judaísmo para alcançar a Cristo, mas foram salvos literalmente pela graça, mediante a fé. E isso aí muda tudo, porque já vem uma nova aliança. Eles não estavam entendendo aí, mas aí já seria a nova aliança determinada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, houve uma questão doutrinária, houve o relatório dos missionários de Antioquia, né, em Jerusalém, no concílio. E o que acontece? Eu quero ir por etapa, né? No capítulo 15, versículo 1, então alguns que tinham descido da Judéia, inclusive não foram ordenados a descer, vieram por desobediência, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Ou seja, a condição para a salvação estava a circuncisão, e não a fé, e não a graça pela fé, a graça mediante a fé. Entendeu? Colocaram uma condição e uma outra condição. Vocês vão ver isso mais na frente. Ele colocou também que guardassem a lei de Moisés, além da circuncisão, que já era uma questão. Eles colocam duas, né? Então, o que acontece? Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Foi um pacto de Deus com Abraão e sua descendência. Romanos 2, 25 ao 29 vai falar sobre isso. Leamos Romanos 2, 25 ao 29, para a gente entender essa questão. 2, 25 ao 29 vai dizer assim. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Né? Certo? Paulo falando: se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Certo? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu que é o exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu que é o que no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, certo? Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, a circuncisão do coração. Paulo está falando aqui que adianta ter a circuncisão na carne e não ter a circuncisão do coração. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então vamos mais adiante. Tal exigência, né, ocorreu isso sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo. A igreja reconheceu que a salvação alcançava todas as nações pela graça, mas houve um processo, houve uma discussão, houve uma reunião para que essa situação dessa doutrina da graça fosse aceita por todos eles. Então, tendo ido
tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E aí Paulo e Barnabé vai subir, vai estar lá e contar as experiências da obra missionária que eles tiveram com os gentios, a experiência da salvação pela fé, mediante a fé, a experiência do mágico Bar-Jesus, ele ficar lá cego, né, e Deus salvar pela graça, mediante a fé, o procônsul, não é isso? A manifestação por meio de milagres extraordinários que ocorreu. Paulo foi dado quase como morto e depois Deus o restaurou, né? E aí por diante. Então teve várias outras experiências que ele conta e a igreja se alegra, os presbíteros se alegram. Mas aí tem os legalistas judaizantes, né? Que eles se sentiam incomodados com essa questão, com o relatório, e eles contenderam contra Paulo e Barnabé. Então houve essa necessidade desse concílio aí em Jerusalém, houve um debate doutrinário e foi uma questão crucial, a gente vai ver. Paulo e Barnabé, no terceiro subtópico aqui, depois eu vou voltar para o segundo para seguir a ordem bíblica. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou, né, a missão gentílica por meio de sinais, prodígios, milagres, a cegueira do mágico lá, né, a cura em Listra, o livramento de Paulo, a aprovação divina e assim por diante. Ele vai dar todos. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Deus não mandou que eles cumprissem a exigência da lei, que ele fosse fazer os ritos cerimoniais, de jeito nenhum, né? A moralidade permaneceu, mas os ritos cerimoniais não, certo? Então houve aí depois, nessa questão, a gente vai ver que Pedro agora, ele se levanta, né? E conta as experiências que teve com os gentios. O próprio Deus mostrou a Pedro em revelação que ele não poderia dizer que era impuro aquilo que Deus purificou, né? Naquela revelação que ele teve com os animais, né? E Deus falando que ele poderia comer porque era puro, né? Deus tinha purificado. Então, o que acontece? Veio o relatório de Pedro, né? A experiência, ele lembrou na casa de Cornélio, no capítulo 10, 44 a 46, o que ocorreu lá na casa de Cornélio. Vamos ver no capítulo 10 e o 44, o que é que diz as Escrituras? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja que coisa maravilhosa, ele não mandou exigir nada de circuncisão, nada disso. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles começaram a falar em outras línguas e magnificar a glória de Deus, né? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, glorificar a Deus, né? Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, vamos proibir eles de ser batizados nas águas, proclamar publicamente aquilo que já aconteceu internamente, certo? Na vida deles, essa transformação, essa experiência gloriosa com Deus, certo? Proibir de eles ser batizados nas águas? De maneira nenhuma, em hipótese alguma, certo? A graça de Deus estava sobre a vida deles, não precisaram de fazer nenhum ato ritualístico, de maneira nenhuma, a coisa estava sendo mudada naquele momento. Então Pedro se levanta, né? Conta a experiência que teve com o gentio, a experiência do Pentecoste na casa de Cornélio, né? Que foi o primeiro gentio, literalmente, que não foi circuncidado junto com sua família e veio para o Senhor Jesus Cristo, para o cristianismo, né? Deus me elegeu, Pedro vai dizer, dentre nós. Olha lá. Vamos para Atos de novo, no capítulo 15. E eles sendo acompanhados, né? Quando chegaram, alguns, porém, da seita dos fariseus, né? Dizendo que era mister circuncidar e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos, né, e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, Pedro levantou-se e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós,
para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha lá. Quando Jesus fala lá em Mateus 16, 18, diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei minha igreja, te darei as chaves do céu. Deus deu autoridade a Pedro. Deus deu autoridade a Pedro para pregar a palavra de Deus e abrir as portas do céu para aquelas vidas, para aquelas pessoas. A gente vai observar aí, irmãos, que tanto os gentios lá, quanto os samaritanos ouviram primeiro por Pedro, né? Quanto os judeus, tanto os gentios como os samaritanos ouviram por Pedro, né? Essa palavra e foram restaurados e levaram sua vida a Cristo Jesus, né? Cerca de 10 ou 12 anos, né, na casa de Cornélio, Deus deu a eles o Espírito Santo, Pedro vai dizer, como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Não foi pela circuncisão, mas pela fé. Então aí vem uma fundamentação profética, né, da fé gentílica. Pedro fala da experiência do batismo, Pedro fala da salvação aos gentios por meio da fé. E agora Tiago, né, meio irmão de Jesus, ele recorre às profecias, ele aponta Amós, capítulo 9, versículo 11 e 15, 9, 6 ao 7, certo? Aí vem um discurso de Tiago, que era um grande líder, um dos maiores líderes de Jerusalém, e o Senhor se apresentou a ele depois que ressuscitou. E apareceu a ele. Então Tiago, justo irmão do Senhor, líder e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual, né? Ele fala, apontando Gálatas 2 e 9, após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome, né? Fundamenta sua proposta nas escrituras, citando Amós. Vamos ler Amós? Ele cita Amós, queridos. No capítulo 9 do livro de Amós, do profeta Amós, é pequeno o livro, capítulo 9, mas eu já achei. E o verso de número 11 e 12, que diz assim: Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam um restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Veja que promessa maravilhosa. Todas as nações. Então, isso incluía os gentios. No livro de Gálatas, ainda, capítulo 2 e o versículo 9, diz assim: E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que é que acontece? Assim, afirmam que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre, né? Então, o concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometiam a comunhão entre os irmãos, a idolatria, né? Que é uma questão de uma lei moral, a imoralidade sexual, que está dentro do preceito também da lei moral, e a carne sufocada e sangue, certo? O animal que era morto, sufocado, e aí comer daquela carne ou sangue, certo? Então a decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo, certo? E trazendo consolo, unidade, unanimidade a toda aquela igreja ali, né, para a glória de Deus Pai. Após isso, surgiu uma divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, né, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária ela prossegue e Marcos é posteriormente restaurado ali, né, e agora Paulo já vai dizer que ele necessitava de Marcos lá na frente.
conforme a Timóteo 4,11, me parece. Então, a decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como um dom de salvação a todos, sem distinção, sem discriminação. Tá certo, queridos? Ainda no tópico 2 da nossa lição, vai falar que um presente de salvação para todos. Né? É um presente. O que é a graça de Deus? A palavra graça, charis, significa favor, bondade, dom imerecido, certo? No novo, merecemos inferno, o Senhor dá céu, né? Merecemos perdição, o Senhor nos dá salvação. Merecíamos castigo, o Senhor nos dá recompensa. Isso é graça. Então, no Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras, por méritos. Praticamos as obras e receberemos recompensa por isso, mas a salvação não é pelas obras, é pela graça. Então, diante do drama, é necessário obra? Sim, não para salvação, mas para recompensa. E todos que somos salvos, praticamos obras não para ser salvos, mas porque somos salvos, devemos praticar obras. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, né, conforme Romanos 3:23, que o pecado passou a todos, né, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação do homem com Deus. Né? A lei levava o pecado, a lei revelava o pecado, mas não salva, não apontava a salvação, né? Não mostrava a salvação, ela mostrava só o erro, a falha. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é uma verdade inevitável, isso é uma verdade indiscutível, porque o pecado mancha, o pecado corrompe, o pecado marca, o pecado faz o homem cair, desobedecer, transgredir a lei de Deus, errar o alvo, mas aonde ele falha, a graça vem de uma maneira tão maravilhosa que dentro do processo da doutrina da salvação temos algo chamado justificação, que é mais do que salvação. Por que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Porque a graça é tão poderosa que ela vem com a justificação. Ela nos justifica em Cristo, somos justificados. E é como se a gente se torna a ser inocentado da culpa, como se nunca tivesse praticado aquele mal, aquele hábito. Por isso que aonde abundou o pecado, superabundou essa graça justificadora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. No segundo subtópico do segundo ponto, Jesus Cristo como uma manifestação da graça. Aí vem a manifestação da graça. Quem é a graça? A graça está em Cristo Jesus, certo? A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra redentora de Jesus Cristo. Quem é que morreria no lugar do outro? Quem é que morreria numa morte vicária, né? Morrer no lugar do outro. Quem é que daria sua vida por pecadores, por drogados, por prostitutas, por viciados, por maníacos, por pedófilos? Quem daria sua vida por pessoas desse tipo? Matadores, assassinos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Quem daria sua vida por pessoas desse tipo? A não ser o Senhor Jesus Cristo, com seu amor, com a sua graça redentora, o amor de Deus sendo manifestado através do Filho. Então, em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica. Ela perdoa o pecado e nos torna inocentados daquela culpa, como se a gente nunca tivesse feito. Isso é justificação. Isso é uma das virtudes, uma da maior virtude da graça, né? Então, sua morte substitutiva, né, a morte vicária, e ressurreição garante a redenção, perdão, nova vida àqueles que crerem no seu nome, na sua palavra, nas boas novas, no Evangelho. Então, na boa notícia, no terceiro subtópico do segundo ponto, fala: a graça é para todos os povos, é sem exceção, não existe distinção de negro, de raça, de cor. Não, a graça ela pode alcançar a todos que crerem, só basta crer. A condição é crer, que não é obra, é crer, certo? Então, olha, o Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, certo?
nos faz lembrar daquele jovem rico, né? Que devo fazer para herdar a vida eterna, como se dependesse dele. O Senhor fala e não diz o que deve. Na verdade, o que o Senhor fala é que ele venda tudo que tem, dá aos pobres e terá segue-me, né? Renuncia a si mesmo e terás um tesouro no céu, né? Então é a vida de renúncia, certo? É pela graça de Deus. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais, religiosas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, que crê, né, que segue ao Senhor Jesus Cristo, que nega a si mesmo, terá a vida eterna. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. A Bíblia diz que a graça é manifestada a todos os homens. Aqueles que o recebem, aqueles que o aceitam, receberão. Aqueles que o rejeitam, será rejeitado. Diante dessa graça tão ampla, suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo, certo? A graça que salva também ensina, corrige, fortalece. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão. Não é sou salvo e tá bom, posso fazer o que quiser. Não é isso. Não é a graça, não é isso. Não é a graça barata, certo? Que estão pregando por aí. Não, você é salvo, Deus já lhe salvou, você pode viver como quiser. Não é bem assim, não. Não é isso, não. Não é uma questão isolada, não. Pela graça sois salvos, mas você precisa renunciar o seu eu, seus desejos, suas vontades promíscuas, certo? Entrega e viver a vida de Cristo agora. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria isso que eu estou fazendo? Ele viveria como eu estou vivendo? Ele andaria por onde eu estou andando? Então, são essas perguntas que a gente precisa fazer. Então, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor, certo? A graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Terceiro tópico, crescendo na graça. Como fazer para crescer nessa graça abundante do Senhor Jesus Cristo? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Se eu amadureço através da palavra de Deus, eu começo a crescer na graça, a me envolver mais, aprofundar nos mistérios do Senhor, da sua palavra, a receber dons. Assim, um acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, certo? Mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado, a separação. Havia uma separação entre Deus e o homem. Além disso, aproxima-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. E a primeira coisa que tem que ter fé para se aproximar de Deus e crer que nele existe. Do mesmo modo, essa aproximação exige unidade, humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Deus não despreza um coração quebrantado, né? Ele rejeita o orgulhoso, mas ele ouve o humilde, né? Dele procedem misericórdia, perdão, socorro, poder espiritual e assim por diante. No segundo subtópico do terceiro ponto, ele nos diz: quando devemos nos achegar ao trono da graça? Quando devemos nos achegar ao trono da graça? As escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno, certo? Conforme Hebreus 4:16. Isso significa, Hebreus 4:16, vamos ler para a gente embasar a palavra? Hebreus, cadê Hebreus aqui? Eu vi agora. Hebreus 4:16. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno pelo Senhor. Então, isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Basta a gente necessitar, ele está lá disponível, certo? Com efeito, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista vai dizendo, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A gente não deve temer, né? O que acontece? E jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a pouco, mas permanece aberto a todos os crentes. Como é que a gente pode ter acesso a isso? Através da oração,
da comunhão com o Senhor, da sua palavra, do nosso devocional, com confiança hoje e sempre, pois pela fé em Jesus Cristo. Terceiro subtópico para a gente já caminhar para o final. O que recebemos ao nos chegarmos ao trono da graça? Meu amigo, ao nos aproximarmos de Deus, receberemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual na alma, capacitação para viver segundo a sua vontade, conforme Romanos 3:24, Filipenses 2:3, certo? Vai falar sobre isso. Assim, toda a vida cristã depende. Vamos ver Filipenses aqui, no capítulo 2:13, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, certo? E obviamente que vai ser a vontade de Deus se você está se chegando a Ele. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, depende desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo Jesus. Temos que estar sempre crescendo espiritualmente, amadurecendo. Todos os dias estamos aprendendo algo com o Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, além disso, Deus comunica a sua graça, né? Por meios espirituais ordenados, né? A palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, né? A adoração, certo? A plenitude do Espírito Santo, a comunhão, a mesa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos, temos que estar em comunhão. Tem para três partes essa santificação, essa comunhão aponta: estar em paz com Deus, consigo mesmo e com os homens. Amém? E para isso temos que ter essa virtude do fruto do Espírito, para estar com essa comunhão, através do amor, né, que excede todo o entendimento. Então, concluindo aqui a nossa lição, a conclusão vai nos dizer assim: resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que resumindo, né? O Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, certo? Abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Tanto o arminiano quanto o calvinista, ele crê que a salvação é pela graça. Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo. Isso é fundamental, irmão. Cumprindo sua missão entre todas as nações. Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, dê uma aula abençoadora. Procure não só falar na aula, troque ideia com seu aluno, faça perguntas, inicie a aula fazendo perguntas, coloque o aluno para ter uma oportunidade também de trazer a sua saudação na sala, se for necessário. Não dê a aula apenas só você falando, porque isso não vai ter. Eu faço isso aqui porque não tem ninguém para falar comigo, mas se tivesse eu estaria debatendo com outros aqui, que é muito melhor, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, a aula vai ficar enriquecedora, Deus abra a mente de cada aluno, em nome de Jesus. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça, amém? E vá crescendo na graça e no conhecimento para amadurecer a cada dia espiritualmente. Pai, te louvamos por esse momento oportuno, te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Toque no coração daqueles que ainda não se inscreverem no nosso canal para se inscreverem, para ser também um missionário da tua palavra. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, permaneça com todos hoje e sempre. Amém. Louvamos a Deus por toda a igreja aí em Peixinho, né? Na direção do nosso coordenador, pastor Israel Leandro. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima.